Olá, trilheiros! Nesse vídeo convido vocês a me acompanhar nessa aventura aqui na Floresta da Tijuca, pertencente ao Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo de Oliveira, sou biólogo, entomólogo e adoro fazer trilhas. Eu convido vocês, nesse vídeo, para fazerem uma trilha comigo. A gente vai da Capela Mairinque, aqui na Capela Mairinque, ó, não sei se vocês estão vendo, até a sede do parque, no Barracão. Tá ok? Vamos lá? Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, comentar também. Eu estou iniciando, então é muito importante comentar o feedback que vocês dão para mim. Tá? Comentem, gostaram, não gostaram, o que precisa melhorar. Ajuda sempre é necessária e boa, né? Agradável. Tá ok? Então vamos lá? Então, ó, a gente inicia na Capela Mairinque e a gente vai pegar um pouquinho dessa estrada da Cascatinha, mas já vamos sair logo para pegar, adivinha, a Trilha dos Estudantes, a parte 3 da Trilha dos Estudantes. Ó, a gente vai passar pelo Centro de Visitantes, faz parte também do caminho da Mata Atlântica Transcarioca. Ó, Centro de Visitantes, então, setinha vermelha. Vamos lá. Lembra para vocês que eu falei no vídeo anterior que tem muita jaqueira por aqui? Então, aqui, ó. Isso aqui é jaca, ó. Espécie exótica. E aí, essas jacas, quando estão maduras, caem, né? Se você estiver passando por baixo, não vai ser nada agradável. Causar um estrago. A gente passa por esse riozinho aqui. Olha como é que é bonito. A água aqui é bem transparente. Aí a gente, infelizmente, já tem algumas oferendas ali religiosas que não devem ser feitas aqui dentro do parque. Né? Teve uma lei de 1991 que proibiu, né, por causa dos riscos que promove a floresta. Então, a partir dessa data, acho que foi 91, é proibido, né, se acender vela, botar, fazer oferendas, né, botar garrafas de vidro, qualquer coisa que vai degradar com muita lentidão. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que ainda insistem, né, em fazer isso. Aqui a gente tem uma fontezinha para lavar a cabeça. Não sugiro consumir dessa água, porque é uma água que não é de mina, né? É uma água natural, mas não é de mina, então é colhida dos rios, né? Então pode ser que a gente encontre alguma bactéria, algum vírus que pode causar algum problema na gente aí. Uma gastroenterite, né? Então por isso que é importante trazer sempre água, né? Justamente para evitar isso. Você tendo a sua água potável, você já sabe que ela está limpa, pode ser consumida, então não tem problema algum. Vamos lá. Agora, aqui, a gente tem uma divisão. A gente vai para o centro de visitantes, né? Mas tem o Alto da Bandeira e a Pedra do Conde. Tem muito tempo que eu não vou nesses locais. Depois, quem sabe, né? Só que esses locais eu prefiro não ir sozinho. Pedra do Conde, principalmente, ele fica acima de uma comunidade. Eu não sei se tem integração, né, da comunidade ali, então pode ser perigoso. Então aqui, ó, centro de visitantes. Quantos metros? 300 metros, pertinho. Essa aqui é uma das partes mais tranquilas da Trilha dos Estudantes. Tá? A Trilha dos Estudantes é chamada assim porque tem algumas informações. É uma trilha de fácil acesso, levíssima, e
Que é isso, uma cobra? Não. É uma trilha de fácil acesso, né? E tem informações a respeito de alguns vegetais, né? De alguns animais que a gente pode encontrar na trilha. Mas como é uma trilha muito... Deixa eu botar aqui, pronto. Como é uma trilha muito frequentada, geralmente é muito difícil a gente encontrar algum animal, né? Os animais têm pavor de seres humanos, então eles fogem, eles saem. Mas aqui a gente pode encontrar jacu, já vi, né, aqui, coruja, tatu, macaco prego, o sagui, né, que é um outro primata, que aqui a plaquinha já está degradada, talvez precisasse aí de uma reforma, essas informações. Ele fala um pouquinho da Mata Atlântica, da Mata Ciliar, que acompanha os rios, é muito importante para os rios, né? Que vai liberando, né? Capta a água das chuvas e vai liberando lentamente para o rio. Então o rio sempre vai ter água. E aí o pessoal picha. Infelizmente. Tem muita gente que não tem essa conscientização, né, da importância da natureza e a importância de se conscientizar as pessoas da importância da natureza. Por isso que a gente vê aí, ó, o Senado Federal, né, o Congresso de uma forma geral, não liga muito para a natureza, ou parece dar pouca importância. Na verdade tem uma importância enorme, né? Só que eu acredito que lhes falte informação, né? Talvez se eles tivessem a informação necessária, não faziam votações que acabam prejudicando o meio ambiente, né? Claro, sempre envolve aí interesses próprios, que não deveria também acontecer, né? Você quando legisla, você legisla para o povo e não para si ou para interesses de pequenos grupos. Mas falta-lhes informação, infelizmente. Mas seguindo aqui, a gente vai encontrar um rio. Aqui, eu há muito tempo atrás, não sei se removeram, tinha um pé de café. Eu reconheci o pé de café porque ele estava cheio de café. Podem ter removido também, como é exótico, né? O café tem variações da Ásia e da Ásia e da África, né? Tem algumas da Etiópia, né? Café etíope, mas tem também algumas variações que foram levadas para a Ásia muito cedo, muito tempo atrás. Então, de qualquer forma, ele é exótico com relação à vegetação aqui do nosso país. Mas como já foi aqui essa área que foi construída várias fazendas, então a gente encontra ainda resquícios, né, de que em algum momento todo esse local ele teve cultivo de banana, mas principalmente de café e cana-de-açúcar. Se eu não me engano, essa área aqui, eu não sei se essa área aqui, a gente tem um engenho velho, que aí era, se eu não me engano, a Tijuca, Maracanã, Rio Comprido, toda aquela região ali, que era a posse de jesuítas, né? E aí com a saída dos jesuítas, aí foram outros fazendeiros que esse engenho muito grande, ele foi sendo dividido. Aí tem o engenho velho, engenho novo, são grandes áreas. Mas isso era do tempo do Império, tempo do Brasil colônia, aliás, 1700 e pouco, 1600 e pouco, 1640, por aí. É muito antigo. Mas a história do Rio é muito bacana. Aí, como vocês podem ver, é uma trilha bem tranquila, bem retilínea, sem muita subida, sem muita descida. E vai culminar logo ali na frente no centro de visitantes, onde você pode fazer uma paradinha, beber uma água, se informar, né? Melhor, ir ao banheiro.
Bem legal. Às vezes também tem exposições temporárias no centro de visitantes, alguns cursos sendo ministrados. É sempre bom checar junto à administração do parque. Ó, chegamos. Esse é o centro de visitantes. Aqui a gente tinha, nossa esquerda, um meliponário, mas parece que foi já destituído. Ó, tinha até aqui, ó, meliponário Ame Rio. Tinha Mandaçaia, Jataí, Uruçu Amarela, que são abelhas endêmicas da Mata Atlântica, né? Algumas do Nordeste e outras aqui do Sudeste. Aqui a Jataí a gente encontra em qualquer lugar. Tem várias espécies de Jataí. Jataí é só um nome comum. E aí a gente tem alguma água, tem banheiro ali dentro. E vamos que vamos. A gente tem aqui uma estátua, né, de um dos escravizados, para mostrar que os escravizados, ao comando do Major Archer, eles ajudaram a reflorestar, né, o que hoje é a Floresta Nacional da Tijuca. Tiveram um papel muito importante. E aí a gente tem uma pequena homenagem, bem pequena mesmo, porque eles quebraram um baita galho para a população do Rio de Janeiro inteira na época. E não foram praticamente reconhecidos, né? Quem foi reconhecido foi quem? Adivinha? Major Archer. Mas aí depois tiveram alguns outros voluntários, né? Trabalhadores livres, que ajudaram. Foi um processo bem demorado, né, de reflorestamento. Aí aqui, além daquele banheiro ali, a gente tem outros banheiros aqui, ó, tanto masculino quanto feminino. E aqui a gente vai seguir para a terceira etapa da trilha do estudante. Ó, aqui a gente tem o Recanto dos Pintores, fica mais acima. Bom Retiro. Olá, bom dia. Aqui, ó, a trilha Transcarioca mostrando aqui, ó, bem grande. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Parque Nacional da Tijuca, a trilha Transcarioca vai do centro de visitantes. Centro de visitantes? Não, trecho 12. Só um trecho dela. E vai até o Bom Retiro, que fica lá em cima. No Bom Retiro que a gente vai iniciar para o Pico da Tijuca e Bico do Papagaio. Que a gente vai para fiscalização, que é a sede do IBAMA, né? E aí depois a gente segue para a Cachoeira das Almas e para o restaurante A Floresta. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é essa matéria orgânica, essas folhas caídas aqui, ó, que é chamada de líter. Forma liteiras, tá? Essas folhas em decomposição vão servir de alimento para as plantas, né? Os fungos, as bactérias vão degradar, decompor essa matéria orgânica e tornar os nutrientes disponíveis para os vegetais. Tem até alguns estudos que mostraram que os fungos que estão presentes assim, a gente não consegue ver, mas eles estão presentes em todo o solo, né? Aqui tem uma espécie que é o Pycnosporus sanguíneos, o orelha de pau, que ele inclusive é utilizado na medicina popular e também tem uma importância cultural muito grande, né? Os indígenas utilizavam esse fungo para cicatrização de ferimentos, tá? Então eles são utilizados. Eles são levemente tóxicos, não é recomendável consumi-los em grande quantidade, ingeri-los. Eles faziam mais uma maceração desse fungo e passavam no ferimento. A gente vai continuar aqui. Então, o que eu estava falando? Assim, dos fungos, né? Então, os fungos, eles
estão presentes em todo o solo aqui, se a gente ver. Se a gente conseguisse percebê-los, né? Muitos deles estão embaixo das folhas, mas eles formam uma rede que interliga todas as árvores. E alguns desses estudos, né, verificaram que os fungos, eles captavam a necessidade nutricional de uma árvore, então eles desviavam os nutrientes de uma árvore para outra, né? Olha só que legal. Então é bem bacana. Essa aqui é uma trilhazinha também leve, só teve aquela descida lá, né, que tem que prestar bastante atenção para não cair. Aqui tomar cuidado com os troncos no chão. Não tem pedras suficientes, rochas suficientes para você tropeçar. Só tem que tomar cuidado com as raízes, com os troncos. Aqui, ó, mais fungo degradando a matéria orgânica que já está morta no chão. Ó. E esse é mais orelha de pau. Pycnoporus sanguineus. É conhecido como orelha de pau, então vou chamar orelha de pau. Pronto. A gente tem várias espécies de fungos que são chamados orelha de pau. Essa aí é o Pycnoporus, que é um gênero, e sanguíneos, que é o epiteto específico. Junto, né, a gente forma um binômio, nome duplo, que aí é dado sempre a espécies, segundo a nomenclatura, né? Regra de nomenclatura. Aqui, ó, mais fungo. Esse fungo eu não sei qual que é, mas ó, note que tem até alguns insetos que frequentam, né? O fungo, ele exala, aqui, ó, que bonitinho. O fungo, ele exala o cheiro que atrai insetos, e os insetos vão ser responsáveis também pela disseminação dos fungos, né? Tem alguns fungos que parasitam insetos. Não sei se a gente vai conseguir ver alguns aqui. Se eu conseguir observar, acho que não é a época deles, mas se eu conseguir observar, eu mostro para vocês. E aqui a gente vai tentar atravessar. A ponte ali tá ruim. Deixa eu mostrar para vocês. Algum motivo caíram as placas de madeira. Ó. E a gente vai ter que atravessar por outro local. Deixa eu ver se tem ali na frente um outro local para atravessar. Ih, olha só um teiozinho. Esse aqui é bem pequeno, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele está desaparecendo na floresta. A floresta é repleto desses lagartos. Só. As árvores caíram, ó. E aí é bom deixar aqui mesmo, porque vira adubo, né, para o solo. Enriquece o solo. Mas eu estava falando dos teius. Os teius, eles se alimentam assim de diversos insetos, frutas, pequenos mamíferos, outros répteis. Ele é onívoro, né? E a gente topa com eles o tempo inteiro. Esse aí era pequenininho, né? Filhotinho, mas eles podem crescer assim, dependendo da espécie, né? Que tem outras espécies de teiu, mas essa aí pode chegar em 1,5 m, grande, com a cauda, né? Claro. Um pouco mais, talvez. Vou atravessar aqui. Ai, tem que tomar cuidado, ó, sempre para não escorregar aqui, ó, porque pode ter pedra solta, inclusive, e aí você cair aqui não é legal. Pronto. Eu me apoio aqui. Ui. Aí eu vou para essa pedra aqui, espero que não esteja solta. Mas aí, para fazer isso, eu vou ter que firmar o meu pé aqui nessa pedra, que eu sei que ela está rígida, ó, e vai aguentar meu corpo, e vou tentar nessa aqui, tomando cuidado para não escorregar. Foi. Agora a gente vem para cá. Aqui, ó, isso aqui é quartzo, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só. Pedrão de quartzo. Tudo quartzo, ó. O solo aqui é rico em quartzo. Pronto. Agora eu venho pra cá.
E agora? Vamos lá. Aqui eu não quero molhar meu tênis. Mas faz parte, né? Deixa eu ver. Vem pra cá. Aqui. E já foi. Vamos lá. Ih, ó. Tá cheio de abelha. Tá tendo revoada de abelha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Isso aqui é Meliponini. Aqui, ó. Geralmente essas abelhas, elas costumam fazer ninhos em troncos ocos. Não sei se é o caso. Mas elas também têm um comportamento e por isso eu não recomendo... É chamada de cachorrinha, né? Eu não recomendo o consumo de mel desse tipo de abelha, porque ela também pode, eventualmente, para pegar nutrientes extras, frequentar carcaça, né? Carcaça, fezes, então pode contaminar dessa forma o mel. Então evitem consumir mel desse grupo, acho que é trigônia? Trigona? Acho que o gênero é trigona. Eu vou depois colocar aqui na tela para confirmar. Mas o nome popular delas é cachorrinha. Agarra no cabelo. Mas é sem ferrão. Todos da família Meliponini é sem ferrão. Aliás, subfamília Meliponini, né? Família Apide. Ah, olha só. Esse aqui é outro fungo, ó. É chamado de auriculata, se eu não me engano. Por que auriculata? Deixa eu ir para o outro lado para mostrar para vocês. Ó. Agora vocês estão conseguindo ver melhor, né? Ele parece uma orelha. Tem até uma textura de orelha, de cartilagem, ó. E atrai, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, muitas mosquinhas. Deixa eu ver se eu consigo aproximar legal. Não dá um foco legal. E elas estão fazendo esse trabalho de transportar os esporos para outro local, tá? São fungos que degradam a celulose. Não tem nenhum risco para a gente, não são alucinógenos, mas é claro, eu não aconselho a consumir nenhum fungo, né? Só o que a gente compra no mercado, que aí são... que a gente arruma no mercado, que aí são fungos que comprovadamente são comestíveis, né? E não vão fornecer nenhuma intoxicação para a gente. Porque tem alguns fungos que ocorrem aqui que até são comestíveis, mas podem oferecer uma intoxicação leve, né? Então, se você não conhece a fundo, né, os fungos que você vai ingerir, evite consumi-los. Tá ok? Vamos continuar. Que eu vou ter que montar essa árvore aqui. Passar. Pronto. Passei. Ah, aqui, ó. Uma outra coisa. Vocês estão vendo, ó? Olha a cigarra aqui, ó. Acabou de emergir. A gente tem a pupa. Elas ficam no solo, debaixo do solo. Algumas espécies por dezenas de anos. E aí elas emergem, né? Largam esse esqueleto antigo, trocam, né, de roupa e se transformam no adulto. E o adulto tem somente uma função: cantar e se reproduzir. Canta para atrair a fêmea e dessa forma passa o macho, né, passa os espermatozoides para a fêmea e a fêmea fecunda os ovos que estão no interior do corpo delas e depois deposita em algum local. Aí essas ninfas, elas vão descer e aí entrar dentro do solo, se alimentar da seiva das árvores, né? Ficar nas raízes. E vão permanecer por ali por anos. Bom, chegamos. Aqui vamos para o centro de visitantes. Centro de visitantes não, para o barracão. A sede do parque. Aqui é um local muito bacana, tiram fotos. Aqui fazem ensaios, né, de chá de revelação, enfim, de um monte de coisa. De casamento, fotos de 15 anos.
Olá, bom dia. Essa aqui é a sede administrativa do parque. Isso já foi uma mesquita muçulmana, já foi casa onde os guarda-parques dormiam, né, alojamento, e hoje é a sede, né, do ICMBio, que gerencia aqui o Parque Nacional da Tijuca. Olha que legal. E foi reformado há pouco tempo. Tá bonito isso aqui. E aqui termina a nossa trilha. Espero que vocês tenham gostado, né, desse outro pedaço da trilha. Não deixem de dar o like, curtir, se inscrever e comentar. Tá ok, pessoal? Vejo vocês na próxima. Até mais.